gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vim falar com vocês, dar continuidade à nossa série de vídeos. Então, já falei sobre a movimentação, sobre a instalação e agora nós vamos falar sobre a apresentação na unidade nova. Como eu já falei pra vocês nos vídeos anteriores, nós recebemos alguns dias pra fazer essa movimentação, essa nossa mudança de estado. E depois, se você quiser, você pode pedir os dias de instalação. Mas os dias de instalação a gente só pede depois que a gente se apresenta na unidade, Senão não tem também pra onde ir ou pra quem pedir. Antes da gente se apresentar na unidade, é muito importante a gente ligar pra lá, pra gente saber qual vai ser o uniforme do dia e como que vai ser o expediente, se vai começar de manhã, se vai ter alguma formatura, alguma coisa, se vai começar na parte de tarde. Então você precisa se informar antes, porque a gente vai se apresentar com o uniforme que eu já vou falar pra vocês e depois vocês vão ficar no expediente normal, vai começar a trabalhar e ir se adaptando. Então é bom você saber qual é o uniforme do dia pra você já levar ele junto com você e depois se trocar. A nossa apresentação é com o quinto uniforme. O que significa, Não sei se vocês estão conseguindo entender isso de apresentação. A apresentação que eu digo é seu primeiro dia na unidade, tá? Então, no primeiro dia que você chegar lá na sua OM, você vai ter que ir com o quinto uniforme, que é aquele uniforme todo azul, azul escuro, sabe? E ele é um uniforme muito quente. Se tiver calor, você vai sofrer demais. Então, por isso que é bom você ver essa questão do uniforme para depois você se trocar e ficar mais à vontade até o final do expediente. A apresentação, ela é sempre feita pro chefe, Ou pro mais antigo presente. Por exemplo, na minha vez, o chefe não estava lá e eu me apresentei para o mais antigo. E essa apresentação não necessariamente vai ser você. Pode ser que seja outra pessoa. Por exemplo, quando a gente sai da escola, a gente sai com a antiguidade, que eu já falei para vocês que tem a antiguidade do esquadrão. Se abriram 5 vagas para a unidade que você escolheu, vão ir 5 pessoas. E dessas 5 pessoas vai ter uma pessoa que vai ser a mais antiga das 5. E por ser uma quantidade maior, de militares, geralmente só o mais antigo que apresenta o grupo todo. Então, se você for o mais antigo do grupo, você vai apresentar o grupo todo, e se você for sozinho, você que vai ter que se apresentar. Mas isso também pode variar muito, tá, gente? Porque, por exemplo, na minha unidade foi eu e mais um. Eu era a mais antiga, só que a gente se apresentou individualmente, eu não precisei apresentar ele. E a apresentação, basicamente, é você se apresentar mesmo pra pessoa. Prestar continência, pro mais antigo, falar o seu nome, sua especialidade, esse tipo de coisa. O primeiro dia costuma ser meio corrido, meio confuso, você fica meio andando aqui pra lá e pra cá, porque a gente se apresenta e depois a gente tem que ir passando com uma ficha por diversas sessões da unidade. Então é uma parte mais burocrática, assim, mais documental, sabe? Então no primeiro dia você acaba que não faz muita coisa, só fica resolvendo isso, e por ser muitas sessões, muitos lugares que a gente tem que passar, às vezes não dá nem pra resolver em um dia só, e você tem que continuar resolvendo só no próximo dia. Uma outra coisa que vocês costumam ficar bem curiosos também é sobre a questão das sessões. Porque assim, por exemplo, algumas especialidades já são meio óbvias, onde você vai trabalhar. Como, por exemplo, BCT, ou não sei, gente, essas especialidades que não são muito amplas, sabe? Pra administração é bem diferente, porque a administração abrange muita coisa, gente. Vocês podem cair em qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Então, assim, quem é SAD pode fazer de tudo. Então, a gente chega literalmente sem saber o que a gente vai fazer e em qual sessão a gente vai cair. E por isso vocês ficam bem curiosos pra saber se é a gente que escolhe ou se é a unidade que escolhe, como é que funciona isso, Como é que a gente sabe em qual sessão vai cair. E assim, gente, geralmente quem escolhe é a unidade que vai dizer, em qual sessão que a gente vai ir. Mas algumas unidades, por exemplo, se estiver precisando de mais de um SAD, ele pode te dar a oportunidade de escolher, Mas geralmente não é assim, tá, gente? A gente já chega e eles já falam onde que a gente vai ficar e acabou, não tem como escolher. E antes que vocês me perguntem, eu não vou falar em qual sessão que eu trabalho hoje, gente. Eu prefiro não falar. Algumas pessoas até sabem, outras não, mas eu prefiro não falar, tá, gente? Tem os meus motivos. Quem sabe é porque já esbarrou comigo em algum momento. E assim, gente, nós temos as aulas na EAR, a gente
SAD até que tem um mini estágio, tá? Que não é previsto, não é regra ter esse estágio, mas o suboficial lá do galpão, ele deixava a gente ir passando pelas sessões da EAR mesmo. Como eu falei pra vocês, a administração tem muitas opções, então às vezes você faz o estágio lá e você cai numa sessão que não tem nada a ver com o que você viu lá. Então pode ser que você chegue numa sessão e não saiba nada, mas você precisa ficar desesperado com isso? Não, gente, porque assim, geralmente quando a gente chega numa sessão nova, sempre vai ter alguém pra passar o serviço pra gente. Pode acontecer de não ter? Pode, mas não é comum, tá? Geralmente vai ter alguém lá que ou tá saindo ou que já passou, ou tem alguma noção sobre aquilo pra te passar, pra te ensinar a fazer aquilo. E pode acontecer também, o pessoal costumava meio que tacar o terror assim na gente, que a gente poderia chegar numa sessão já sendo mais antigo da sessão, né? Que é uma responsabilidade a mais. Você fica responsável pelo funcionamento da sessão em si e sobre o trabalho dos outros militares. Quando você chega na unidade nova também, você fica sabendo onde que você vai tirar o serviço, se vai ser na guarda, se vai ser de sobreaviso, se vai ser de permanência. Então, gente, sobre os serviços também tem diversas funções, depende da especialidade também, tá? Mas eu já adianto que pra administração é bem comum cair na guarda, tá? Pra quem não sabe, a guarda é quem fica ali na portaria, como se fosse uma portaria do quartel. E para os curiosos que querem saber onde SAD pode cair, eu vou falar alguns pra vocês, tá? SAD pode cair em licitações, contratos, secretaria, SRH, empenho, instrução e diversas outras seções, gente. Como eu falei, para SAD é uma área muito ampla, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida relacionada à apresentação na unidade, é só deixar aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!